vai promover mudança em nome de Jesus. Amém? Abra suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 14. Agora vamos continuar a partir do verso 20. Quero ler novamente vocês, do 20 até o verso 40, para a gente então continuar o nosso estudo que nós começamos na semana passada. Amém? Então fiquem afiados aí com as vossas Bíblias. Vamos depois ver alguns outros versículos. Mas aqui vamos agora fazer a leitura desse trecho onde diz assim: ó, irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas, por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os crentes que creem. Se, porém, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar outras línguas, no caso de entrarem indivíduos ou indoutos, e incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido, e por ele e por todos julgado. Torna-se manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Que fazer, pois, irmãos, enquanto vos reunis em um tem salmos, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, ainda outro interpretação, seja tudo feito para a edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros o julguem. Se, porém, vier revelação a outro que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a sua própria marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura, a palavra de Deus se originou do meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Porque, portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e honra. Amém. Poder sentar. Senhor Deus, Tu és o Deus soberano das nossas vidas. Estamos aqui mais uma vez reunidos para estarmos glorificando, adorando, louvando a Ti. E também, Senhor, nesse momento especial, estamos ouvindo a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, que Teu Santo Espírito nos dê discernimento, Pai, compreensão da Tua palavra, para que possamos colocá-la em prática, Pai, em nossas vidas, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor, irmãos. Nós temos aqui, irmãos, a carta de Paulo à igreja de Corinto, e essa carta servindo, como um alerta, servindo como
Paulo sendo essa ferramenta de Deus para exortar a igreja. Então, como eu já comentei já algumas vezes, e nós já falamos que essa carta, existem nesses 16 capítulos como se fossem 16 desafios que a igreja tem enfrentado nos dias de hoje também. Essa carta, sim, falando dos desafios da igreja de Corinto, mas também a palavra de Deus é contemporânea. Ela fala conosco até mesmo hoje. E se fala conosco até hoje, irmãos, nós somos igreja do Senhor. Se somos igreja do Senhor, essa palavra serve também para consolo, serve para estar estimulando e também serve para estar aconselhando e exortando. Então, que você tenha a palavra do Senhor, e aqui nós temos a carta de Paulo trazendo para nós esse ensino e exortação. Na semana passada, irmãos, nós tivemos começando esse tema, nesse trecho da carta do capítulo 14, e eu usei um contexto geral dessa carta, em que Paulo está trazendo para a igreja, naquele contexto, naquela época, sobre o culto a Deus. E nesse culto a Deus havia desordem. Nesse culto ao Senhor não havia aquilo que Paulo estava ou tinha pregado a esse povo. Paulo passou por essa igreja e fundou várias igrejas, trouxe para eles a palavra de Deus, os ensinamentos, a doutrina, que a palavra fala da doutrina dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos não é das pessoas, os apóstolos. A doutrina que os apóstolos ministravam era do Senhor, era a palavra do Senhor, as regras, ensinamentos, leis e princípios que o Senhor havia mandado eles dizerem na formulação ou na formação das igrejas. Então a doutrina era do Senhor. Aquilo que eles falaram e profetizaram e deram como instrução para as igrejas, e a igreja primitiva, naquela época, no primeiro século, era essa. E essas leis não estavam sendo observadas. Assim como o povo de Israel, irmãos, havia lá 613 ordenanças. E esse povo não observou essas ordenanças. Ou até mesmo eles pegavam essas ordenanças, assim como os fariseus, e Jesus repreendeu muito forte os fariseus. Vocês estão falando para os outros seguirem essas leis, mas vocês não fazem. A palavra de Deus está escrita, a palavra de Deus foi falada, foi ensinada. Vocês a conhecem e fazem com que os outros a pratiquem, mas vocês não fazem. Vocês são fariseus, hipócritas. É assim que o Senhor diz. E aqui de novo, Paulo tendo que exortar a igreja nesse trecho. E aqui nesse contexto que nós podemos usar, naquilo que Paulo estava enfatizando, nos capítulos 11, 12, 13 e 14, fala-se do culto, da administração de culto, de como as pessoas, os servos do Senhor se portavam durante o culto. E aqui, quando nós falamos culto, temos aqui o culto ao Senhor. E eu estive comentando semana passada, nós, como objetivo de culto, nós pelo menos vamos estar trazendo ao Senhor 4 coisas. Adorar a Deus. A função do culto ao Senhor, irmãos. Você pode usar alguns adjetivos para isso. Adorar a Deus. Outro adjetivo, edificar a igreja. Quando nós cultuamos, a igreja está sendo edificada. Aquilo que eu estou fazendo, no trazer um copo d'água aqui, irmão. Obrigado, Deus abençoe. Isso aqui é edificação. Você está fazendo parte de que um culto seja um culto agradável, um culto que seja solene. Você fazendo isso, um gesto seu de trabalhar ao Senhor, você faz com que a igreja seja edificada. Então, adorar a Deus, edificar a igreja. Nós também temos como missão, durante o culto, irmãos, evangelizar os perdidos. Então, vem cultuar ao Senhor, tenha em mente pelo menos esses 3 pontos. Se você não veio, se você veio à igreja para estar olhando outras coisas, ou você veio para fugir de casa, fugir do seu marido, escapar dos seus problemas, não venha à igreja para estar culto a Deus. É muito sério isso. Você veio à igreja para adorar ao Senhor. O nosso alvo, o nosso objetivo de culto, adorar ao Senhor. Durante o culto, a igreja está sendo edificada. Durante o culto, aqueles que são indoutos, é o que nós acabamos de ler aqui. O indouto quer dizer aquele que não conhece.
né? Aquele que não teve conhecimento dessas verdades, né? Aquele que está ainda longe daquilo que o Senhor tem estabelecido como servos dele. Mas ele veio, e se ele veio, ele será sim evangelizado, e a palavra do Senhor vai fazer diferença, e eles serão transformados, assim como eu, como você foram transformados. Amém? Também, irmãos, nós falamos na igreja de Corinto, existia lá os dons espirituais, Deus operava, o Espírito Santo agia, e é categorizado 9 dons, né, no capítulo 12. Desses 9 dons, Paulo está enfatizando no capítulo 14 aqui, que o dom de línguas estava sendo supervalorizado. Então havia, infelizmente, uma bagunça, um povo onde todo mundo falava línguas, e aqui Paulo vem então ensinar exatamente a função dos dons, e aqui o foco é dom de línguas e profecias, no capítulo 14. Por quê, irmãos? Eles tinham como dom de língua como se fosse uma medalha, né? Ou uma corrente de ouro, ou um relógio bonito, ou um adorno. Eles tinham o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo através dos dons na vida deles como um adorno. E usava aquilo, irmãos, como um palanque de espiritualidade, infelizmente. O povo de Corinto estava usando a igreja para estar expondo o seu dom, de forma que não fazia isso, não adorava a Deus, não estava edificando a igreja, não estava evangelizando aqueles que eram indoutos, aqueles que eram incrédulos. Estavam assim se vangloriando. Então, dessa maneira, eles não estavam operando para abençoar os outros, estavam sendo egoístas e vaidosos. Amém? Então, nessa explicação aqui de Paulo, daquilo que estava acontecendo, e no começo do capítulo 14, ele explica isso aí, irmãos. E, para a gente estar só finalizando nossa lembrança aqui, uma coisa que Paulo tem evidenciado, os dons não podem ser usados como este palanque de espiritualidade, mas para edificar o povo. Para que serve um dom que o Senhor tem dado a mim e a você? Para que sejamos bênção no meio onde estamos, para que a igreja, o corpo de Cristo, seja edificado e o Senhor seja glorificado. Irmãos, e depois nós temos então aqui no capítulo 14, a partir do verso 20, Paulo está agora mudando um pouquinho o tom ali dessa conversa e falando um pouquinho sobre maturidade, também diz respeito aos dons espirituais. E aqui eu quero frisar, irmãos, esse versículo 20: irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Contra o juízo, sede homens amadurecidos. Eu creio aqui, irmãos, nós temos, a maioria de nós aqui já maduros na fé, né? Temos a Ana Clara, que está caminhando a maturidade, já conhece bem o Evangelho, já foi ensinado, os seus pais têm ensinado, a igreja, ela tem frequentado também, ela tem aprendido da palavra do Senhor. Então a Ana Clara já foi batizada, ela já confessou, né, diante do Senhor que é filha do Rei Altíssimo. Então estou usando esse exemplo aqui só para exemplificar aqui sobre essa maturidade. Irmãos, mas é necessário uma caminhada ainda, né, da princesa Ana Clara nos caminhos do Senhor, para que ela seja instrumento para abençoar aqueles que estão à sua volta. Já está sendo ela, né, levando a palavra de Cristo, ela sendo alguém que conhece o Senhor lá na sua escola, ela deve dar exemplos de ser uma adolescente, né? Eu costumo falar, né? Aspirante a jovem, uma aspirante a jovem que deve estar sendo exemplo de uma pessoa que conhece a Cristo. Mas é necessário amadurecimento, irmãos, no que diz respeito na obra do Senhor, no caminhar do Senhor. E aqui o contexto de culto a Deus, de que nós devemos buscar com zelo. E Paulo fala lá no capítulo, no primeiro versículo, né, de buscar
com o dom, né? Esses dons espirituais, para que sejamos sim servos do Senhor e operosos na sua casa, mas é necessário maturidade. Irmãos, quando eu até comentei com o pastor Tiago que eu estava colocando alguns pontos aqui, eu tinha preparado, irmãos, um esboço. E o Senhor me deu outra coisa para falar hoje. E eu tive que parar e refazer esse esboço. E o Senhor me chamou a atenção nesse versículo, de que há muitos na casa do Senhor. Não apenas a questão do uso dos dons, mas alguns procedimentos, onde deveriam já estar maduros, mas ainda não o são. Irmãos, aqui eu estou falando que Deus conhece o nosso coração, Ele sabe, e aqui o pastor Tiago esteve comentando, Deus que é Criador, Ele sabe, antes mesmo que as palavras não venham à boca, o Senhor nos formou de maneira assombrosamente maravilhosa, Ele é autor e consumador de nossa fé, Ele sabe de tudo. Mas quando nós nos portamos como meninos, aqui fala, não seja menino quanto ao juízo, porque você sabe que virá um juízo, você sabe que virá, você não é mais criança diante do Senhor. E nisso que são as ordenanças, leis que vocês já aprenderam e deveriam estar maduras aqui, é uma chamada de atenção, irmãos. Eu estou falando isso para mim. O Senhor me chamou a atenção. Eu deveria estar mais maduro na fé. E às vezes qualquer pisada no meu dedo mindinho do pé, eu já começo a espernear e choramingar como uma criança. Não posso ser assim. O Senhor me chama para que eu seja maduro, para que eu conheça essas leis, ordenanças do Senhor, que haverá um juízo. Quanto à malícia, sim, né? Eu não preciso estar sabendo de todas as coisas, eu não preciso, né, ir nas baladas, né, Ana Clara? Você não precisa ir nas baladas para saber que lá é ruim, não precisa. Você pode ser alguém que seja, não tenha essa malícia de querer aprender isso. Mas quanto ao juízo, devemos saber, porque a palavra tem nos falado. E se há, irmãos, um julgamento, e se há um juiz, e se há um advogado, haverá um réu. E você e eu, irmãos, nós temos na condição de réus alguém que já pagou a nossa culpa, pagou a nossa dívida. Por que eu me importo como uma criança ainda achando, irmãos, não, o Senhor não quer isso. É tomarmos posse da palavra do Senhor, falar, Deus, eu não aceito esse pré-julgamento, eu não aceito esse bullying, que a gente pode assim dizer, no meio aonde estou. O diabo não tem poder para me tirar essa paz que o Senhor tem me dado. O diabo não tem poder para estar me distraindo de tal forma que eu venha deixar de orar. Irmãos, estamos deixando de orar. Uma coisa básica para nós, para estarmos nos distraindo como uma criança que está com um brinquedo, daí a pouco chega outra criança que está com outro brinquedo, a criança deixa o dela para querer o da outra e fica brigando por isso. Como meninos, nós estamos nos portando diante do Senhor. O Senhor nos chama a atenção, irmãos. Quanto ao juízo, estejam como homens amadurecidos. O verso 22, irmãos. Quando nós temos aqui, lá no verso 21 ainda, na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Irmãos, aqui Paulo está usando uma ênfase que Isaías fez então ao povo de Efraim, que era o povo de Deus também, irmãos. A Bíblia fala, né? O povo de Judá, o povo de Efraim. Esse povo, o povo do Senhor, a nação que Deus escolheu para ser o representante dele aqui nessa terra, estava desobedecendo ao Senhor. O Senhor estava colocando profetas para estar falando, e esse povo, não estou nem aí.
Não tô, será que é para mim mesmo? Acho que não, acho que é para o meu vizinho aqui, é para o pessoal da outra igreja. Essa carta aqui não serve para mim, serve para o irmão da outra igreja lá, com a placa A, com a placa B, tudo. Não é para mim. Irmãos, é para mim, é para você. A palavra do Senhor é viva para transformar o meu coração. E se eu não quero ouvir dessas leis, e eu quero ler com vocês lá em Isaías 28, se puder colocar para mim. 28, 11, 12 primeiro. Isaías 28, 11 e 12 primeiro, depois a gente volta lá no verso 7. Deixa eu colocar aqui também. Isso. Versão revista atualizada. Diz assim, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, a qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é refrigério, mas não quiseram ouvir. A ênfase aqui, irmãos, que Isaías está dando, mas não quiseram ouvir, é um povo que estava desde a saída do Egito, Deus operando, mostrando os seus sinais, Deus sendo um Deus maravilhoso com eles, um Deus de amor para com esta nação. O Senhor fez aqueles sinais para provar, Deus teve que provar que Ele é Deus, não que Ele precisasse provar, mas Deus, por amor a esse povo, e para mostrar também para a terra do Egito que Ele era o Eu Sou, o Senhor operou esses sinais, e este povo, mesmo assim, continuou de dura serviço. Se a gente falar da anatomia humana, temos os ossos da coluna vertebral, e aqui temos alguns ossos dessa região aqui do pescoço, que é a cervical, a coluna cervical que a gente chama. Para que serve a cervical, irmãos? Para a gente virar a cabeça, Para que serve também, irmãos? Para a gente curvar a cabeça. Deus está falando exatamente sobre isso. O povo de dura cervical, ou seja, a sua coluna vertebral, nessa região aqui do pescoço, está dura. Ela não dobra. Esse povo de dura cerviz não se dobrou diante do Senhor, murmurou. E esse povo, a maioria deles, aqueles que saíram lá do Egito, de 20 anos para cima, esses morreram no deserto. E não possuíram a terra a qual Deus estaria dando como promessa a eles. Esse povo não ouviu. E aqui, depois disso, irmãos, desses acontecimentos, os profetas ainda falando a esse povo: volta-se para mim, não levem esculturas e prostrem-se diante delas, não façam para ti outros deuses. Esse povo não ouviu. E aqui neste trecho, falando que povos de outras línguas estarão dominando eles. E eles mesmo assim não ouviram. O que aconteceu? Veio então a Babilônia, o Império Babilônico, e levou cativo o povo de Israel. E aconteceu, irmãos. Então Deus avisando, Deus está avisando hoje: povo de Deus, se curve diante do Senhor. Povo de Deus, ouça a minha voz. Mas o que estão fazendo? Estão até mesmo, irmãos, aqui, o que nós podemos chamar, nós no tempo de hoje, pastores, lá os sacerdotes, lá aqueles que eram os cabeças dos povos, estavam como embriagados. Eu quero voltar agora, 28:7. Olha só, essa palavra é muito forte. Aqui, quando a gente começa a palavra do Senhor falando, e aqui Paulo usando menção do Antigo Testamento, irmãos, é para hoje também para nós. Lá na Antiguidade, lá no povo, depois da igreja do primeiro século, e até hoje, a igreja do século 21, está se falando para nós. Eis, é assim que instrumentos inanimados. Não, Isaías 28:7. Mas também estes cambaleiam por causa do vinho. Irmãos, prestem atenção. Mas esses também cambaleiam por causa do vinho, e não podem ter-se de pé por causa da bebida forte.
O sacerdote e o profeta cambaleiam, e por causa da bebida forte são vencidos pelo vinho. Não pode ter-se de pé por causa da bebida forte, erram na visão, tropeçam no juízo. Não é a mesma coisa que Paulo está falando lá, irmãos? Continua. Porque todas as mesas estão cheias de vômitos, e não há lugar sem imundícia. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento, e a quem se daria o entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Até aqui, irmãos. O povo tinha então, irmãos, essas ordenanças. Eles falavam, mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo outro, regra sobre regra, preceito. Para que eu vou estar ouvindo isso? Para que eu vou estar servindo isso? E os próprios líderes estavam bêbados. Havia imundícia. A quem vai se falar? Para quem esses irmãos, os profetas estavam falando com um povo que não estava dando ouvidos. A voz de Deus, falando através dos seus profetas, homens usados por Deus para trazer a palavra de Deus, e esse povo não ouvia, esse povo não obedecia, esse povo não queria ter este entendimento. E agora aqui, o povo da igreja de Corinto, também conhecedor das leis, que conheciam, era um povo que tinha o conhecimento também das leis, e agora Jesus, trazendo uma nova repaginação da interpretação da lei, que Deus nos ama, mas também é o Deus de juízo, que Deus nos resgatou e agora deu o seu Filho, mas é um Deus também que tem olhado os nossos passos. E quando eu não obedeço, quando eu não ando segundo aquilo que Ele tem pedido, Ele estará um dia cobrando isso de mim. Irmãos, o importante é o que vivemos hoje. O que fazemos hoje determina o amanhã nosso. Não é porque Deus já fez, não é porque Jesus já morreu, não é porque Jesus já preparou lugar para mim lá, que eu vou estar chegando e entrando de qualquer jeito. Não! O reino dos céus é conquistado por esforço. O reino dos céus é para aqueles que estarão vencendo aquilo que nós entendemos como provação. A coroa da vida só será dada àquele que perseverar durante a provação. E não vai ser fácil. Iremos passar por tribulação, iremos passar por angústia, perseguição, até o dia da vinda do Senhor. E Ele nos garantiu, irmãos, estarei convosco até a consumação dos séculos. Por isso Ele nos deu o Espírito Santo, para nos falar, nos exortar. Aí o Senhor me deu uma lembrança de uma dinâmica que acontece conosco, irmão. Você ouve, e a palavra de Deus lá em Apocalipse fala: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você ouvido ouve, entra na sua mente, desce para o seu coração, você confessa com a boca, mas você também tem que amar, você também tem que agir. Entenda, irmãos, essa dinâmica é para todos. O Senhor nos deu, então, essa capacidade de entender daquilo que Ele tem falado. O Senhor tem falado, nós temos ouvidos, ouvimos. Não é só escutar é uma coisa, ouvir é outra. Escutar é só barulho que você veio para cá, mas não entrou na sua cachola, na sua mente. Você entender é você ouvir. Eu ouvi, eu entendi, foi para minha mente. Irmãos, quando vem para a mente, irmãos, é tremendo. Porque a mente comanda o restante. Aí desce para o coração. O que é o coração, irmãos? São os sentimentos, é a nossa alma, é aquilo que nós vamos fazer com aquilo que nós aprendemos. E uma das coisas que nós fazemos quando aprendemos é falar. Fale, evangelizar, o pregar, você está anunciando as boas novas, é missão minha e tua. Como que as pessoas vão se converter se não há quem prega? Como que as pessoas vão ouvir se não há quem fale? Você e eu, irmãos, temos boca para falar.
Se eu me recuso a falar, eu estarei sendo cobrado por isso. Você não é mais menino, você não é mais menina, você é maduro na fé do Senhor. E depois, irmãos, nós agirmos, todo o nosso ser glorifica a Deus. Quando nós temos essa dinâmica acontecendo em nós, somos um organismo, junto com outros organismos, formando esse corpo, a igreja de Cristo. E aqui a carta de Paulo falando a esta igreja: vocês não são mais meninos, vocês não estão embriagados. Quando vocês falam línguas, né, e assim como Altos menciona a descida do Espírito Santo, aqueles homens lá naquele lugar, 120 pessoas, começaram então a falar em outras línguas, e línguas de idiomas conhecidos dos outros povos, faziam visitas lá, eles anunciavam as grandezas de Deus, mas ali, irmãos, ninguém se converteu pelas línguas que eles estavam falando. Ninguém se converteu pelas línguas que eles estavam falando. Quando eles falavam em línguas, estavam sim falando das maravilhas do Senhor, glorificando a Deus. Mas o dom de língua, irmãos, é necessário para a igreja, para o propósito de edificar o corpo. E aí sim é necessário uma interpretação, para que haja edificação, como nós comentamos na semana passada. Irmãos, houve conversão de 3.000 almas, quando Pedro tomou a palavra e falou: estes que vocês estão falando que estão bêbados, não são como bêbados, né? Aqui eu estou usando uma junção, né? Estou parafraseando. Então, é como se Pedro estivesse falando: não são como aqueles bêbados lá, aqueles profetas, aqueles sacerdotes. Não são estes, que estavam cambaleando, não falavam coisa. Não, eles não estão nem embriagados, pois é 9 horas da manhã. Como que 9 horas da manhã vai ter gente embriagada? Não, irmãos. Eles estão cheios do Espírito Santo. E eles estão sendo, né, aqui estou também usando, né, parafraseando, eles estarão sendo esses que transformarão o mundo. Saíram daquele lugar, irmãos, e a igreja do Senhor foi edificada, foi fortalecida por aquele povo. E essa igreja está até hoje crescendo. Você e eu somos parte daquilo que aconteceu lá em Pentecostes. Amém. E aí sim, depois que ele tomou a palavra e falou que não estavam embriagados, mas cheios do Espírito Santo, ele falou então um discurso da qual o povo de Israel fazia. Paulo fez todo o discurso: olha, esse povo é um povo que buscava, e agora esse Messias que foi visto lá, né, como profecia se cumpriu. Jesus pisou nessa terra e vocês o mataram, vocês o perseguiram, vocês o injuriaram, vocês difamaram e caluniaram contra ele. E aí o povo falou: mas nós sim, vocês, o que nós vamos fazer? Se arrependam dos seus pecados, sejam batizados e sejam salvos. Você ouviu a palavra do Senhor? Você confessou seus pecados? Você foi batizado? Agora, irmãos, resta uma parte. Aliás, duas, né? Não posso falar só uma, duas. É você continuar falando desse amor, que é a missão de Deus para nós. Fazer discípulo. E nós estamos, irmãos, esperando a salvação do Senhor. Duas coisas: esperar a salvação e estar trazendo a palavra do Senhor nesta terra. O Senhor espera isso, irmãos. Por isso é necessário estes pontos, este ajuste. É necessário essa correção. E o Espírito Santo é cavalheiro. Ele está lá dando essas exortações para nós, para que nos faça a correção do prumo, para que nos dê então como GPS, né, um recálculo da rota, e estaremos andando na rota certa, que é o caminho, a verdade, a vida, Jesus Cristo. Seja esse, irmãos. E aqui o Senhor me exortou, irmãos, e aqui nesses pontos o Senhor me deu então alguns pontos para a gente estar falando. Foram 2, eu quero colocar então mais alguns pontos aqui. Um outro ponto, lá no versículo 25. Glória ao Senhor. 1 Coríntios 14, 25. Quem tiver aí, leia comigo, né?
né? Tornam-se semelhantes, tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus e testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Aqui, irmãos, Paulo falando nos versículos antes, de que quando a igreja está toda reunida, e há aquele povo lá cheio, né, poderoso, o povo está sendo usado poderosamente através dos dons de línguas, vai ser muito bom. É bom, mas pessoalmente. Quando o povo e a igreja se reúne e todo mundo começa a falar em línguas a mesma coisa, como que o indouto, ou seja, aquele que não conhece a palavra, aquele que não conhece os mistérios do Senhor, não conheceu as boas novas que já estavam sendo faladas, chega numa reunião, um culto, que seria para adoração ao Senhor, está edificando a igreja, está evangelizando este indouto, ele chega a falar, um bando de doido, não estou entendendo nada. E o que eu faço? Eu vou embora. Não estou tintindo nada, né? Eu vou voltar para casa, porque tem um bando de louco falando, gritando, e eu não entendi nada. Aí, irmãos, aqui vem essa exortação. É bom para ali, você vai se edificar, porque você vai estar falando ao Senhor, e aqui é falado várias vezes por que serve o dom de língua. O dom de língua é para você orar ao Senhor. Você tem uma comunicação com Deus de mais íntima, né? De maneira mais íntima. É para a sua edificação e para a sua edificação pessoal. Mas agora aqui, irmãos, o dom de língua na face da igreja, é necessário então que haja ordem. É necessário que haja então princípios a serem observados. E um deles pelo menos, se alguém for falar, essa pessoa vai estar falando para que aquele que é indouto entenda aquilo que está sendo falado, ou seja, através da interpretação. Uma pessoa falando línguas, outra interpretando. Ou então, vem alguém então que profetize, que esteja sendo usado como dom de profecia, para trazer algo para a edificação do corpo da igreja. Essa é a dinâmica, irmãos. E aí, eu creio que muitos já viram, ou já foram, ou já participaram de cultos que está lá aquela barulheira, um monte de gente falando língua, ninguém entende nada. E você, e agora? No que foi edificado? Às vezes naquele culto, a palavra de Deus, teve um momento onde parou aquela barulheira e alguém trouxe a palavra. Alguém ministrou a palavra. E aí sim você foi edificado. Mas aquele bando de gente falando lá, irmãos, então é barulho. E o Senhor não quer isso também para os dias de hoje. O Senhor quer que sejamos estes, que estejamos atentos ao falar de Deus. E quando o Senhor vir de maneira maravilhosa e me dar então essa alegria, esse êxtase, e começar a falar em línguas, amém. Mas há momentos corretos para isso. Há momentos onde está sendo propício aquela manifestação. E há momentos que não é propício essa manifestação. Por exemplo, a palavra do Senhor está sendo ministrada. Alguém levanta e começa a falar em língua, falar em língua, falar em língua. E daqui a pouco senta. A pessoa atrapalhou o culto, irmãos. A pessoa atrapalhou o culto. E aqui de novo, na igreja de Corinto estava acontecendo o seguinte: não era só um, não era dois, não era três. Ele vai falar um número aqui, né? De 2 ou 3. Aqui eram muitos, irmãos, eram muitos. Atrapalhava a ordem do culto. E não estava sendo para que a igreja fosse edificada. Por quê? A palavrinha aqui é pesada, mas eles estavam usando o dom de línguas como um palanque para estar mostrando a sua espiritualidade. Infelizmente. E há muitos irmãos, até os dias de hoje, que usam o dom de língua como para se mostrar, como para mostrar a sua vaidade, sem edificação nenhuma do corpo. Então, que o Senhor venha estar nos ensinando, nos dando essa condição de estar sendo maduros nesse quesito, irmãos. Estarmos sendo usados de maneira sobrenatural, mas que haja mesmo assim um conhecimento daquilo que Deus espera que nós façamos. Amém? Outro ponto, irmãos, que eu queria compartilhar com a igreja. Capítulo 14, verso 26. Eu peço perdão que eu estou sem óculos hoje.
E aí eu estou dando uma gaguejada aqui. E aqui vem a pergunta: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele língua, e a outro interpretação. Seja tudo feito. Irmãos, aqui nós temos uma doutrina. Estamos sendo doutrinados. Essa doutrina, o que nós chamamos de doutrina dos apóstolos, novamente está falando sobre isso, em Atos fala sobre isso. A igreja crescia na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Agora aqui nós temos uma doutrina, que essa doutrina não é da pessoa João, não é, irmãos. Paulo, né? Ou Pedro. Esses homens foram chamados com a função de serem apóstolos, chamados pelo próprio Jesus, né? Porque Paulo também foi chamado pelo próprio Jesus, não estando com ele, mas depois, havendo uma manifestação onde o Senhor falou com ele, falou: você vai levar essas boas novas. Deixar de ser aquele que perseguia a igreja, para agora ser aquele que leva as boas novas. E Paulo obedeceu, e Paulo trouxe agora essa doutrina. Qual que é essa doutrina? De que na igreja, no ambiente de culto, não haja baderna, não haja confusão, mas haja sim uma situação onde seja propício cada um possa ser usado conforme Deus tem mostrado, porque Deus não é um Deus de confusão. E aí, um que vem lá, obrigado, continua lá. Não, anterior, 26, né? Isso. O que eu vou fazer então? Quando nós nos reunimos, irmãos, alguém traz um salmo, no momento correto, traga um salmo, fale do salmo. E Deus vai estar nos dando capacitação para que a igreja ouça, entenda aquele salmo. Um salmo é um hino, é um louvor ao Senhor, né? E aquilo que nós estamos sendo usados para estar apenas dentro de um salmo, as oportunidades que são dadas, né? E a gente vê, infelizmente, deixa eu botar mais um ponto aqui. A pessoa recebe a oportunidade, está lá o microfone para ti. A pessoa pega aquele microfone. E é benção, né, pastor? A pessoa pega aquele microfone, naquilo que foi orientado, olha, pelo menos de 5 a 7 minutos, na sua oportunidade que você tenha, fale sobre essa situação. A pessoa pega o microfone e faz, eu vou dizer aqui, irmãos, nós estamos no ambiente de culto, um culto de ensino da palavra. A pessoa faz toda aquela performance. A pessoa pega o microfone e faz uma performance para mostrar os seus atributos, mostrar aquilo que ela recebeu de Deus, escandalizando a igreja. É isso que a pessoa faz, porque não é nada de culto ao Senhor, não é adoração a Deus, não é para edificar a igreja, não é para aquele indulto ou para edificar aquele, não, é para se mostrar, é para se vangloriar. E o Senhor tem olhado isso, né? O que o pastor faz agora? O pastor fica Jesus, amado, me segura para não voar lá na pessoa, né? Para não estragar mais ainda. É assim, irmãos, que a gente passa, infelizmente. E aqui nós temos uma ordem. Há sequências, cada um, segundo o que Deus for dando de oportunidade, use-a com a sabedoria. Use-a dentro do ambiente que seja propício àquilo que você for falar, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Outro ponto. Verso 27. Não, desculpa, não. 27 foi 32, verso 32. Olha que interessante, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. 33, porque Deus não é um Deus de confusão. É o que, irmãos? De paz. E assim, como em todas as igrejas dos santos. As igrejas, irmãos, foram várias igrejas sendo fundadas. A doutrina foi ministrada. E ali, nesta igreja, né, especificamente a igreja de Corinto, estava havendo confusão, baderna, bagunça, nos dons que o povo já tinha. Mas havia, sim, confusão. E aqui um ponto muito importante: o Espírito, presta atenção, o Espírito é sujeito ao profeta. Se você foi, cheio do Espírito Santo,
Se o Senhor te deu, então, no momento de êxtase, você começar a fazer e trazer algo de Deus para a igreja, amém. A igreja vai estar entendendo. Porque a igreja tem que ser uma igreja madura para entender o que está acontecendo. A igreja é uma igreja que tem que conhecer, e a Bíblia fala que nós devemos conhecer os dons e buscá-los com zelo, com amor. E estarmos sendo essas ferramentas nas suas mãos. Mas, irmãos, quando alguém usa essa palavra tomada, irmãos, é inspirar, bem? Quando eu falar tomado, é inspirar. Deus inspira alguém para fazer algo, amém? Então, quando alguém é tomado e começa a fazer algo na igreja, e essa pessoa perde os sentidos, isso é de Deus? A pessoa não perde os sentidos, irmãos. Uma pessoa que perde os sentidos quando está fazendo alguma coisa, é outra manifestação. É outra manifestação. Não tem nada a ver com Deus. Então, quando alguém é tomado e começa a falar em línguas, e chegar alguém e falar, irmão, dá uma paradinha um pouquinho. E essa pessoa continua. Pode repreender, irmãos. A pessoa ou está querendo se mostrar, ou é outro espírito que está nela, menos expedição. Então é por isso que a igreja tem que ser madura. Se vir alguém, presta atenção aqui, irmãos, a querer colocar a mão na sua cabeça, irmãos. Quem coloca a mão na minha cabeça, na sua cabeça? Irmãos? Alguém que foi instituído de autoridade espiritual para estar orando, para estar colocando a mão na sua cabeça. Não deixe qualquer um colocar a mão na sua cabeça. Cuidado. A pessoa começar a falar, e daqui a pouco trazer algo que está fora da palavra de Deus, irmãos. Vem lá uma profecia, ou profetada, né? Presta atenção, esteja atento a essa oração que alguém está fazendo por ti. Porque pode ser que ela está trazendo algo que está agradando ao seu coração, mas não é o Senhor que está trazendo a mensagem. É a pessoa daquilo que ela viu, até mesmo. Olha só, como a gente pode pegar alguém. A pessoa começa a falar, e daqui a pouco vai e ora uma pessoa. A pessoa, não, mas ele falou tudo da minha vida. Só que olha só, a minha vida estava toda exposta lá no Facebook. A minha vida estava toda exposta lá no Instagram. Aí alguém veio e falou tudo da minha vida. Irmãos, um pastor foi convidado, olha só um exemplo que pode acontecer. Um pastor foi convidado para pregar em outra igreja. O pastor vai lá no Instagram do pastor da igreja. Acha os amigos do pastor, ou os membros da igreja do pastor naquela igreja. Acha alguém, é esse aqui que eu vou fazer. Ele pega, lê toda a vida dela, que a pessoa, olha aqui a imaturidade, expõe toda a sua vida, o nome dos filhos, foto disso, foto daquilo, até comentários, e daí a pessoa vai orar, eis que Deus, irmãos, é isso que acontece hoje em dia, irmãos. Tem nada a ver com espiritualidade. É terrível. Por isso que devemos estar atentos, somos meninos, não somos meninos, somos maduros. A palavra de Deus, irmãos, quando fala aqui de profecia, e aqui Paulo de novo, nós temos aqui doutrina, regra, nós temos ordenança, que aquele que profetiza, os outros vão fazer o quê? Julgar. Os outros julguem a profecia que está sendo ministrada. Porque depois, a pessoa fala, mas aquilo que você falou, irmãos, aconteceu comigo. O Senhor às vezes tem, Deus está orando para alguém, o Senhor traz uma palavra para alguém, a pessoa depois, pastor, aquilo que o Senhor falou, orou comigo, me explica melhor. Quando é alguma coisa, irmãos, que pode comprometer a gente, a pessoa vai dar um jeitinho de escapar. Mas quando é do Senhor, Deus vai falar tintim por tintim, assim, assim, assim. Não é adivinhação de futuro, não, irmãos. É aquilo que Deus vai operar, pode operar, Deus quer fazer. Deus está direcionando. E a pessoa veio e perguntou, pastor, e aí? Eu falei, olha, irmão, eu não sei da sua vida. E eu não sou, irmãos, eu não sou curioso de internet também. Não sou. Eu tenho lá só o Facebook para ir postar os cursos daqui. E alguma mensagem que eu vejo interessante. Só. Mas não sou esse curioso, não. E essa irmã também não nem sei se ela tem, uma senhora. E aí eu falei, olha, irmã, eu não sei, mas Deus está direcionando. O Senhor não
O Senhor não, resumindo, né? A pessoa não ia ficar muito tempo ali. Deus tinha algo para ela em outro lugar. E essa pessoa não está mais lá. A pessoa não está. Deus direcionou. Deus tem usado? Amém. Então, os planos de Deus, nós não conhecemos. Deus conhece o plano de Deus para aquela vida. Mas aquele momento que o Senhor trouxe a palavra, o Senhor falou, olha, aquilo que você tem feito aqui, o Senhor tem visto. E aquilo que Deus vai fazer de você em outro lugar, Deus já está preparado. E você não vai ficar mais aqui. E essa pessoa não estava mais lá. Não está mais naquele lugar, né? Então, que o Senhor nos dê, irmãos, esse discernimento, a sua palavra, no que diz respeito a estes dons. O outro ponto aqui, agora no verso 34. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas que estejam submissas como também a lei o determina. Olha aqui uma polêmica, irmãos. Aí vocês estão perguntando, pastor, o que você vai falar agora, pastor? Irmãos, quando nós falamos sobre alguns dogmas, aqui nós estamos falando de doutrinas. Estamos falando de dogmas, ou seja, costumes que as pessoas ou os ambientes praticam, dogmas, né? Então, um conjunto de regrinhas determinadas em certo local. Agora eu quero mostrar para vocês isso lá no capítulo 11, 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Aí tá certo. E agora? De fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrai de mim e retendes as tradições, como vou-las entreguei. Então, Paulo está falando aqui da igreja de Corinto, ao qual ele passou por lá, e ele esteve então, irmãos, conforme então aquela igreja foi edificada, né? Aquela igreja foi formada, havia costumes naquela época, aos quais nas outras igrejas aonde ele fundou, não havia. Mas por quê, irmãos? Porque pela cultura, a cultura grega, diferentes lugares onde ele tinha passado, e se a gente for pegar a palavra do Senhor, né? Todos os lugares das quais Pedro fez Paulo, né, fez as 3 grandes viagens dele, existiam culturas bem diferentes. E aqui, nesta igreja específica, foi deixado então algumas tradições, dogmas, para que aquelas igrejas servissem. E uma delas, irmãos, é aqui sobre o véu. O homem, quando está orando com a cabeça coberta, ele está desonrando ao Senhor. Desonrando. Isso é o dogma para aquela igreja. As mulheres, quando estão profetizando, é proibido a mulher profetizar na igreja de Corinto? Não é. Não é. As mulheres, quando estão sendo usadas por Deus para determinados... Se você quiser colocar o versículo lá, versículo 2, 3. Conserve essas mulheres... Não, o outro agora? 35, desculpa. Não, é o 11. O 11. Não, capítulo 11, por favor. 1 Coríntios 11, nos versos 2, 3 e 4. Acho que é o 3 e 4 agora. Isso. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça do homem, o homem cabeça da mulher e Deus cabeça de Cristo. Olha só a ordem de hierarquia. Esta ordem de hierarquia, irmãos, permanece até hoje. Jesus Cristo veio em obediência. Jesus Cristo obedeceu. Por quê? Deus é cabeça. Ele deu essa ordem. E aqui o verso 4. Todo homem que ora, profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. E o 5. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. A mulher e algumas das sacerdotisas e que faziam cultos, né, a outros deuses, ou seja, aquelas, se a gente fosse falar uma palavra mais pesada, as prostitutas espirituais, cultuais, elas tinham, irmãos, também cabeça raspada.
Por isso, na igreja, o dogma daquela igreja era isso. Agora não está proibindo de falar. Aqui está se falando na cultura, naquela igreja, as mulheres falavam muito. E as mulheres atrapalhavam a ordem do culto, aonde não se conseguia fazer um culto solene, onde havia então uma desordem. Aqui estão falando de dogma, aonde foi colocado esses preceitos, e eles também não estavam observando na igreja de Corinto. A mulher que tem alguma dúvida, pergunta ao seu marido em casa. Mas não está impedida, irmãos, de cultuar o Senhor. Aqui não é desonra da mulher. Aqui é cada um entender a hierarquia que está sendo colocada. Você e eu, irmãos, fomos aqui tendo vários casais. Quem que é o sacerdote do lar? É o homem. Isso é a lei do homem? Não. É uma lei espiritual. Espiritual. Aqui não há nem uma lei física. Uma lei humana, né? Uma lei espiritual. O homem é o cabeça da mulher. O homem é aquele que está na frente. E a mulher, a sua retaguarda. Por quê? Para proteção. Proteção. Então, são dogmas, são situações onde, nessa questão, o quesito aqui de a mulher ficar calada, é a situação de ela não ter voz para estar profetizando, falando a hora que ela quisesse, mas sim dentro de um culto, onde havia ordem. Deus não é um Deus de confusão, e assim como já foi falado, nós também devemos estar nos portando diante do Senhor da mesma forma. E aqui, para a gente estar encerrando, irmãos, queria colocar o último ponto, e glória a Deus, no verso 37. Hebreus 14, 37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, olha só que interessante, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Reconheça ser mandamento. O que é mandamento? Nós estamos falando aqui de doutrina. Uma doutrina. Aquilo que Paulo escreveu aqui, irmãos, se aqueles têm como esse, que é espiritual, essas regras aqui, essas ordenanças e essas doutrinas têm que ser observadas. Ou seja, aquele que ora em línguas, ele tem que saber que orar em línguas é uma oração de que você tenha uma intimidade com o Senhor. Você está orando, você e o Senhor. Dom de línguas. Quando é dom de línguas na igreja, é necessário intérprete. Quando alguém é aquele que é usado como dom de profecia, ele vai ter certeza que os outros que estão à sua volta, que também são espirituais, estarão julgando aquela profecia. E o Senhor, irmãos, estará abençoando a igreja e continuar crescendo. Deus abençoa também, irmãos, também. E eu creio que é preciso que a igreja contemporânea esteja conhecendo esses dons e sendo usados os dons. Quando a gente vem no culto, é triste quando a gente vê a pessoa parada no momento de louvor, o culto acontecendo, a pessoa está olhando, as pessoas cantando, louvando a Deus, e a pessoa parada. Daqui a pouco a pessoa senta, daqui a pouco a pessoa abre a boca, né, ou boceja, daqui a pouco a pessoa abre os braços, num momento de louvor e adoração. Isso é irreverência. E aqui é como Paulo está falando ao povo lá, né? Regra sobre regra, regra mais regra, regra mais. E a pessoa não está nem aí. Ah, não está nem aí agora? Vai ser gerar uma prestação de conta. Então Deus espera que nós estejamos observando, entendendo aquilo que Ele tem para nós, como esses mandamentos e a doutrina do Senhor. E Paulo aqui falou: se você se julga espiritual, aquilo que está sendo falado na sua palavra, na palavra de Deus, tem que ser assim, observado. E Deus é glorificado nisso, irmãos. Amém? Estou de pé, vamos estar ensinando. O último versículo, capítulo 14, diz assim. Verso 39 e 40, né? Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Entenderam, irmãos? Tudo, porém, seja feito com decência e ordem.
temos uma igreja de Cristo aqui, ó, neste lugar, Torres Novas. E essa igreja, ela sim, é uma igreja pentecostal. Uma igreja pentecostal é uma igreja que crê e é usada nos dons do Espírito. Se você, irmãos, não foi batizado, ou se você já foi batizado e se sente intimidado em não estar sendo usado nos dons durante o culto, irmão, vamos rever essas coisas aí. Deus quer usar na sua vida, para você estar sendo ferramenta de Deus para a edificação da igreja. Faça com que essa brasinha que tem aí incendeie, né, essa grande braseiro do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, amor e graça sobre nós, pela tua palavra, sim, que é viva e que é eficaz. Obrigado, Senhor, pois o Senhor tem nos ensinado, Pai, e também nos exortado, Deus, naquilo que ainda temos de conhecimento, Senhor, naquilo que nós temos ainda falhados diante de Ti. E o Senhor tem a liberdade, Espírito Santo de Deus, nos dá, Senhor, em nome de Jesus, os ensinamentos necessários. E que é necessário, Pai, mudança de paradigma, de dogmas, ó Deus. Ó Deus, que possamos estar sendo instruídos na doutrina do Senhor, naquilo que o Senhor estabeleceu como princípios, para que venhamos a seguir, Pai. Usa-nos, ó Pai, como ferramentas e nos dá, Senhor, em nome de Jesus, conhecimento, Pai, mais e mais de Ti. E sejamos, ó Deus, gratos, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a tua igreja, nesse final de semana que se segue, Pai, o culto de amanhã com as mulheres, que a tua mão esteja sobre essas mulheres, que a tua palavra, Deus, seja ministrada, Pai, que haja, assim, transformação, Senhor, que haja conversão, Senhor, também, que a tua palavra, Deus, esteja sendo fortalecida, Pai, na vida dessas mulheres, ó Pai, que possamos continuar ouvindo a tua voz. É o que te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Irmãos, amanhã, então, as mulheres têm esse convite especial para estarem participando deste evento, pequeno almoço, mais administração da palavra, mais testemunhos. E amanhã é um testemunho forte, irmãos. Prepare. Amanhã também, à noite, nós estaremos indo ao monte. Então, foi colocado no grupo às 10h30, mas vamos deixar por 10 horas. Então, quem puder ir conosco, às 10 horas estaremos subindo ao monte. Então, todo o sábado antes da Santa Ceia. Então, Santa Ceia agora vai ser no domingo, né, nesse domingo. Então, nesse sábado, vem. Domingo pela manhã também estaremos tendo um tempo juntos aqui de consagração, né? Lá no monte, nós estaremos indo só os homens, que as mulheres, como já vai ter o evento aqui, deixar as mulheres mais livres, né? No sábado à noite, vamos estar indo só os homens, amém? E aí, no domingo pela manhã, todos estão convidados para estar no tempo de também pequeno almoço, e consagração, oração, para que possamos estar à tarde juntos aqui com todo o Senhor, celebrando a Santa Ceia. Amém? Mais algum aviso? Isso. Obrigado, pastor. Então, o café com os homens, vocês estão pedindo para nós, né? E nós vamos fazer o nosso pequeno almoço dos homens no próximo sábado. Tá bem? Estaremos organizando. Então, o horário aí por volta das 9 horas, 9h30. Chegue e vem. Vamos estar fazendo... vamos estar vendo um lugar ainda para estarmos indo juntos, para estarmos tendo momentos diferentes com os homens. As mulheres estão falando, é churrasco, né? Bom, se gerar então, não se esqueçam, próximo sábado, pela manhã, estaremos juntos para estarmos tendo um momento de comunhão e busca da palavra e também estarmos compartilhando com o pessoal. Tudo junto. Amém? Glória ao Senhor. Amém, irmãos? Então vamos estar encerrando. Pastor Tiago, quer encerrar? Amém? Amém. Estenda suas mãos assim, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e das doces e eternas consolações do Espírito Santo esteja sobre todos hoje e para todos sempre. Todos dizem amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Juntos somos uma família feliz.